Todos encontraram? Vamos ler. Eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e iam com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondendo, cujo nome era Cleofa, e disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela tem sacudido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obra e palavras diante de Deus e de todo o povo, e com os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes, os entregaram à condenação de morte e os crucificaram. Agora, irmão, vamos lá o mesmo capítulo, no versículo 33. No mesmo capítulo que nós estamos lendo, agora no versículo 33. Glória a Deus, aleluia. E na mesma hora, levantando-se, tomaram para Jerusalém, e acharam congregado os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E ele lhe contaram o que lhe aconteceram no caminho, e como ele foi conhecido no partir do pão. Glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Senhor, aqui nós temos acabado de ler a Tua palavra, Senhor. O Senhor venha falar grandemente conosco. O Senhor venha, Senhor, nos dar graça, nos dar sabedoria da Tua palavra, porque se o Senhor não fora conosco, que seria de nós? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, estende as Tuas mãos e dá vitória. Venha abençoar, Senhor, a cada um, Senhor, que vai ouvir a Tua palavra nesta noite. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Essa leitura, né, é bastante comprida, né? Se nós for ler todo o capítulo inteiro, né, irmãos, vai tomar muito tempo, né? Mas alguns versículos aqui, né, da palavra do Senhor, que nós temos acabado de ler, né? Nós sabemos que o Senhor Jesus, aleluia, Jesus, ele tinha ressuscitado, né, irmãos? Jesus morreu, ficou 3 dias, né? Aleluia, ao 3º dia o Senhor, ele ressuscitou, né? E esses 2 discípulos, né, irmãos, que estavam caminhando, aleluia, no caminho de Emaús, eles estavam, né, falando a respeito do Senhor Jesus. Eles estavam falando a respeito de Jesus, né? E não sabia que Jesus já havia ressuscitado, né? Aí o Senhor Jesus, eles estavam andando pelo caminho de Emaús e o Senhor Jesus apareceu, né? Aleluia, o Senhor Jesus apareceu juntamente e começou a andar juntamente com eles. Mas só que diz a palavra do Senhor, né? Que eles estavam com os olhos como se fechado, né? Eles não reconheceram o Senhor Jesus. Eles não conheceram que era o Senhor Jesus que estava ali.
Aleluia. Enquanto, né, irmãos, nos dias de hoje, tem muitas pessoas que Jesus está bem pertinho de você, está caminhando do teu lado, porque Jesus, irmãos, Ele está sempre do nosso lado. Jesus, Ele não nos abandona. Muitas vezes é nós que deixamos de Jesus, né? Muitas vezes é nós que não damos ouvido à palavra do Senhor, né? Mas o Senhor Jesus, Ele caminha juntinho de nós, aleluia. E muitas vezes as pessoas estão, né? Que nem diz aqui a palavra do Senhor, né? Às vezes as pessoas estão igual esses 2 discípulos do caminho de Emaú, né? Que não reconheceram o Senhor Jesus. E muitas pessoas não reconhecem o Senhor Jesus, né? Apesar que nós não estamos vendo Ele aqui face a face, né? Mas nós estamos, aleluia, vivendo junto com Ele. E glória a Deus, aleluia. E pela fé, né? É pela fé que nós contemplamos o Senhor Jesus do nosso lado, né? Aí Jesus disse para eles assim, aleluia, eles falando a respeito de Jesus, mas Jesus ficou quieto. Jesus não disse nada, que era Ele que estava juntamente ali com eles, né? Jesus, Ele ficou calado, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, né? Aí eles disseram assim, glória a Deus, aleluia, aqui no versículo, glória a Deus, aleluia. E eles lhe disse, que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? E Jesus falando, né, irmãos? E por que estáis triste, né? Jesus disse para eles, por que estáis triste? Tem alguém triste aqui nessa noite? Eu creio que não, né? Aleluia, glória a Deus, né? Então, irmãos, Jesus disse para ele, por que estáis triste? Né? Porque Jesus estava vendo que eles estavam ali andando juntamente com o Senhor Jesus e não estavam reconhecendo que era o Senhor Jesus, né? E eles estavam tristes, né? Porque certamente eles achavam que Jesus ainda estava lá no túmulo, Jesus não tinha ressuscitado, mas Jesus estava ali junto com eles, caminhando, né? Aleluia, Jesus. Jesus, Ele caminha com nós. Jesus, Ele não deixa de nós nem um segundo da nossa vida. Nós que muitas vezes achamos que o Senhor, Ele tem nos abandonado, Ele tem nos deixado, né? Muitas vezes as lutas são tantas, as coisas, as enfermidades, né? Problema. Muitas vezes nós chegamos até a falar, né? Que Jesus parece que não está ouvindo mais as nossas orações. Mas é engano nosso, né? É engano nosso, porque o Senhor, Ele está ouvindo todas as vezes que você dobrar o seu joelho, todas as vezes que você falar com o Senhor, Ele está ouvindo e Ele está recebendo as nossas orações, aleluia. Porque, aleluia, está escrito também na palavra dEle, né? Aleluia, Jesus, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século, né? Aleluia. E Ele diz também, filhinho, tem de bom ânimo, porque neste mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também irá vencer. Então, se Jesus, Ele venceu o mundo, nós vamos vencer. Aleluia. E se Ele prometeu estar conosco todos os dias, Ele está conosco. Aleluia. Muitas vezes é o homem e a mulher, né? Que não dá um passo para o Senhor Jesus, que reclama de tudo, né? Fala de tudo, reclama de tudo. Muitas vezes tem pessoa que nem acredita, né? Aleluia, Jesus. Já não acredita mais que Jesus vai voltar. Já não acredita mais, aleluia, que Jesus, ele vai voltar um dia. Muitas vezes as pessoas estão com os olhos tapados, estão com os ouvidos tampados, já não querem mais saber, né, de orar, de clamar. Muitos abandonam até a casa do Senhor, né, até a casa de oração. Muitos já não dão mais ouvido à palavra do Senhor, aleluia.
né? Muitos já estacionaram, já não vai mais para a casa de Deus, acha que do jeito que está bom, mas o Senhor Jesus, Ele não está contente, né, com essas coisas. O Senhor Jesus, Ele está, aleluia, querendo que nós se aproximamos mais e mais dEle, aleluia, que nós ficamos juntinho dEle, aleluia, perseverando na oração, no jejum, né, na congregação, aleluia, que nós possamos estarmos sempre nesta união, nesta fé, aleluia, para que nós possamos alcançar a coroa da vida eterna, aleluia. E Jesus disse para eles, né, aleluia, Jesus continuou andando ali com eles, né, aleluia, no caminho de Emaús, aleluia, o Senhor Jesus, Ele continuou andando juntamente com eles, e eles não reconheceram, né, eles foram caminhando, aleluia, até Jerusalém, mas eles não reconheceram. Aí, irmãos, eles só foram reconhecer o Senhor Jesus, aleluia, quando o Senhor disse para os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão, né, que era um deles. E eles lhe contaram o que lhe acontecera no caminho, e como dele foi conhecido no partir do pão. Então, só reconhecer o Senhor Jesus no partir do pão, né? Quando o Senhor Jesus, aleluia, foi celebrar, né, a Santa Ceia, no partir do pão, aí que eles foram reconhecer que verdadeiramente era Jesus que estava andando com eles, né, no caminho de Emaús, né? Mas até ali eles não tinham reconhecido o Senhor Jesus. Aleluia. E nós aqui não precisamos ver o Senhor face a face, mas no Espírito nós estamos juntos, nós sentimos o Senhor. A hora que eu cheguei aqui, irmãos, que eu dobrei o meu joelho para orar, para clamar, eu já senti o Senhor bem pertinho de mim. E eu confesso, os irmãos, aleluia, que eu senti maravilhosamente uma alegria muito grande nesta oração. E eu senti que Jesus estava do meu lado, não só do meu lado, mas do lado de toda a igreja que está aqui. Aleluia. Então, irmãos, é só nós abrir a palavra do Senhor, né? Que a Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse, ela está falando conosco, né? É o Senhor Jesus que fala conosco, aleluia. Então, nós não podemos dizer que Jesus não está juntamente com nós, que nós não sentimos. Para nós sentir o Senhor Jesus do nosso lado, é só nós orar, buscar o Senhor, louvar o Senhor Jesus, e aí nós possamos dizer que Ele está do nosso lado, aleluia, porque se nós estamos aqui, é porque o Senhor Jesus tem nos livrado, né? O Senhor Jesus, Ele tem estado conosco, aleluia, todos os dias da nossa vida. Esse fôlego de vida que nós temos é o Senhor quem nos dá, né? O dia, a noite, né? No nosso trabalho, em todo lugar que nós estiver, o Senhor Jesus, Ele está conosco, aleluia. E o ar que nós respiramos é o Senhor Jesus quem nos dá, aleluia. Que nem o meu filho Fernando falou, né? Que a minha mãe só está viva porque se não fosse Deus, irmãos, eu não estaria mais aqui. Aleluia. Glória a Deus. Porque desde criança, irmãos, eu tinha 11 anos de idade. Aleluia. Eu fui acometida, né, com uma pneumonia muito grande. Foi no ano de 70. Foi no ano de 71, né? Aleluia. É um ano que estava dando umas gripe muito forte, uma pneumonia muito forte que matou muita gente lá onde nós morava na cidade de Marialva, né? Eu nasci lá em Marialva. Irmãos, eu nasci 2 vezes em Marialva, né? Eu nasci do ventre da minha mãe e depois nasci de novo quando eu passei as águas do batismo. Aleluia.
Porque quando nós descemos as águas do batismo, irmão, é um novo nascimento, né? É um nascimento de novo, que nós nascemos de novo. Nós nascemos, nós saímos do ventre da nossa mãe e depois nós nascemos porque nossos pecados foram deixados lá nas águas, né? E é a salvação da nossa alma, aleluia. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, quando eu fui acometida, eu e o meu irmão. Eu tinha 11 anos de idade. O meu irmão tinha, acho que 12 ou 13 anos. Ele era, acho que 2 anos mais velho que eu. E a minha avó, nós 3. Eu, meu irmão e a minha avó, né? A minha avó, ela ficou muito ruim. Ela faleceu no mês de novembro, né? E aí a minha mãe, ela não sabia se cuidava de mim, se cuidava do meu irmão, se cuidava da minha avó. Irmãos, foi uma luta muito grande, né, para minha mãe. E fazia 1 ano, irmãos. Fazia 1 ano, e aí indo para 2 anos, que a minha mãe e meu pai tinha se convertido ao Senhor. Tinha descido as águas também do batismo, né? E aí a minha mãe passou essa prova muito grande, aleluia. E nós 3 nessa luta, aí a minha mãe não aguentava cuidar dos 3, a minha mãe mandou a minha avó para a casa da minha tia, que morava na cidade, e nós morávamos numa vila, né, bem, uns 5 quilômetros longe de Marialva. Aí a minha avó foi para a casa da minha tia, e a minha mãe ficou cuidando de mim e cuidando do meu irmão chegou a ficar internado, né? E o meu irmão também veio para passar para o Senhor. Meu irmão também faleceu, né? Ele tinha 15 anos de idade, faltava 20 dias para ele completar 16 anos. O Senhor levou ele, né? E aí, irmãos, e eu no mesmo estado, e eu no mesmo caminho. Todo mundo dizia para minha mãe que eu também ia morrer, né? O povo dizia, porque irmão, eu virei um palito, eu fiquei 3 meses afastada da escola. Eu fiquei 3 meses que eu não me alimentava. Eu tinha uma dor muito forte aqui, ó, em cima dos pulmões, que eu não podia, eu tinha que andar dura, assim, ó, porque era muito forte a dor. E tomando injeção, de manhã, era à noite, remédio por cima de remédio, né? Aí o meu irmão faleceu no dia 5 de dezembro. Fazia 1 mês que a minha avó tinha falecido, o meu irmão faleceu também, dia 5 de dezembro. E eu fiquei na mesma situação, né? Ninguém dava mais nada para mim. Mas o Senhor Jesus teve misericórdia, irmão. Aleluia. Deus teve misericórdia da minha mãe, porque minha mãe já tinha perdido a mãe dela, já tinha perdido o meu irmão, né? Aí, meu irmão foi sepultado na segunda-feira. Quando foi na terça-feira, o meu pai pegou eu com a minha mãe e levou eu para Maringá, na Secretaria de Saúde, porque eu estava muito ruim também, né? Aí lá foi tirado várias chapa, né? Aquele tempo falava chapa, hoje é raio-x, né? É tudo igual, né? E cada raio-x que tirava dos meus pulmões, dava, porque meus pulmões tinham pus, eu tinha que parar, eu tinha que fazer uma cirurgia. Aí os médicos da Santa Casa de Maringá desenganou falou pro meu pai que eu tinha que ir para Curitiba, lá pro Hospital dos Tuberculosos, sabe? Que é um hospital que diz que se entra 100 pessoas lá, é difícil salvar 10 pessoas, né? Porque é um hospital que a pessoa vai quando não tem mais jeito mesmo. Aí quando o médico disse isso pro meu pai e pra minha mãe, a minha mãe ficou doida, né? A minha mãe ficou desesperada. Eu não acredito que eu vou perder a minha filha também, né? Mas aí, irmãos, através de um voto que a minha mãe fez, né? Minha mãe fez um voto, porque eu ainda não era batizada nas águas, né? Porque eu ainda não tinha idade. Aquele tempo, o ministério que nós congregava batizava de 12 anos para cima, né? E aí, minha mãe fez um voto a Deus, aí os irmãos começaram a fazer culto lá em casa, fazer campanha de oração, né? E aí aí ia ter um batismo, né? Em fevereiro ia ter um batismo,
que estava construindo a igreja lá em Marialva. Então, no dia da inauguração da igreja, o pastor ia fazer um batismo. E a minha mãe fez esse voto, né, confiando em Deus. Ela falou assim, se a Lena não precisar ir para o hospital, para Curitiba, Jesus curar ela vai se batizar nesse primeiro batismo que tiver na igreja de Marialva. Mesmo não tendo 12 anos completo, mas ela vai batizar para a glória do Senhor. Irmãos, e Deus ouviu, Deus honrou o voto que a minha mãe fez, e o pastor, a maioria da igreja orando em meu favor, aleluia, e o Senhor Jesus, Ele me curou para a glória do Senhor, né? Aí me levaram eu de novo lá na Santa Casa para tirar outro raio-x dos pulmão. Quando tirou o último, irmão, raio-x dos pulmão, deu limpinho, não tinha mais. Glória a Deus, né? Não tinha mais nada nos meus pulmões. Até o médico ficou admirado, né? Mas o que vocês fizeram? Que o pulmão dela tá limpo, não tem mais pus, não tem mais infecção, né? Minha mãe até testificou lá para o médico, né? Que foi Jesus, aleluia. E aí, irmãos, eu parei com as injeções, parei com os remédios. Minha mãe saiu lá da Santa Casa, passou na farmácia, só comprou uma vitamina para mim, porque eu não me alimentava, né? Só comprou uma vitamina para mim tomar, que eu estava muito fraca. Irmãos, e para a glória do Senhor, e eu estou aqui. Glória a Deus, né? Então, se o Senhor levou o meu irmão e a minha avó, porque certamente foi o plano de Deus levar, né? Talvez Deus podia ter me levado também, mas Deus acho que viu que não era minha hora ainda, né? Aleluia, Jesus. Então, irmãos, e eu já passei por muitas coisas, por muitas coisas, irmãos. Quando eu tinha minha terceira filha, aleluia, que eu tive 4, né? O meu filho mais velho, né, que é o Éder, depois a Luciana, depois a Lucinéia. Quando eu tive a Lucinéia, irmão, que é a minha terceira filha, o médico lá de Mandaguaçu disse para mim que eu não ia poder ter mais filho, porque eu tinha muita hemorragia, eu tinha um problema no útero. Ele falou para mim que o meu útero estava precisando, sei lá, do jeito que ele falou, acho que ele falou que eu ia ter que arrancar o útero, né, alguma coisa, né? Que eu tinha muita hemorragia, irmão. Até nas gravidez me dava hemorragia. E aí, ele falou, você tem que fazer alguma coisa para não ter mais filho. Mas aí, irmãos, também eu me apeguei com o Senhor, aleluia. Me apeguei com Deus, para a glória do Senhor. A minha mãe ia para São Paulo, que ela ia levar meu irmão, o meu pai lá, né, para fazer cirurgia de catarata, com o outro meu irmão mais velho morava lá, né, pastoreava a igreja lá. E aí a minha mãe quis levar eu também para lá. Ela falou, vamos lá para São Paulo, porque a minha mãe não queria deixar eu sozinha com 3 crianças e doente, né? Aí eu peguei e fui, irmãos. Fui para lá com a minha mãe com 3 crianças, deixei meu esposo, que meu esposo trabalhava. Pedi para uma irmã lá da igreja cuidar dele, fazer comida para ele, né? Lavar a roupa dele até eu voltar, né? Uma irmã que morava perto, e graças a Deus, Deus preparou essa irmã. Aleluia. E eu fui, fiquemos 25 dias em São Paulo. Quando eu cheguei lá, irmãos, nós chegamos lá, meu irmão foi buscar nós na rodoviária, porque São Paulo, os irmãos sabem que é uma capital muito grande, né? Aí quando nós chegamos na igreja, as irmãs do Circo de Oração estavam todas reunidas dentro da igreja, orando, 8 horas da manhã. 8 horas da manhã ela se reunia, orando, buscando. Por isso que eu falo, irmão, o poder da oração, ela remove montanha, né? Aí eu acabei de chegar lá, as irmãs pegou eu, punhou no meio do circo, assim, ó, no meio do circo de oração, e oraram em meu favor. Para a glória do Senhor, irmão, Deus foi fazendo a obra. Eu fazia, irmão, 3 meses que eu estava perdendo sangue. Ia para 4 meses, né? Minha menina ia fazer 4 meses, a última, a terceira, né, que nasceu. E aí, quando foi no outro dia, o meu irmão levou eu num postinho de saúde lá. A médica consultou, passou um remedinho lá para mim. Mas primeiramente foi o Senhor Jesus que colocou as mãos dele, aleluia. Porque quando eu voltei, irmão, para cá, antes de eu voltar para cá, eu já estava curada para a glória do Senhor, né? Aleluia. E o médico disse que eu não ia nem poder ter filho mais, mas ainda tive, que é o Fernando que está aí, né?
O, o Fernando ainda fala assim para mim, nossa, então quase que eu não vi no mundo, né? Mas veio para a glória do Senhor, aleluia. Então, irmãos, isso é tudo milagre do Senhor, né? Aí eu levei essa terceira filha minha, já ia fazer 2 anos, quando eu engravidei do Fernando. E para a glória do Senhor, irmão, eu não tive mais hemorragia, né? Não tive mais hemorragia para a glória do Senhor Jesus, aleluia. E na gravidez do Fernando também foi normal, não tive nada. Quando eu ganhei ele, não tive nada, porque o Senhor colocou as mãos dele. Porque quando o médico diz não, o Senhor Jesus diz sim, né? Aleluia. Então tudo isso, irmão, é milagre, mas eu ainda tenho mais vezes para contar, mas eu não vou contar, porque senão eu vou tomar todo o tempo só contando testemunho, né? É muitos milagres, é muitas bênçãos, é muitas maravilhas que o Senhor opera em nossos meios. Aleluia. É muitos livramentos, não só na minha vida, né? Mas na vida de toda a minha família, né? Aleluia, Jesus. Que nem eu disse, né? Se nós estamos aqui, porque o Senhor Jesus, Ele tem nos sustentado. O Senhor Jesus, Ele tem estado conosco, aleluia, nos ajudando, nos segurando nas mãos dEle, aleluia, porque Deus é fiel, Ele é verdadeiro, e Ele é justo, e Ele é santo e verdadeiro. Que nem diz aqui o texto que nós lemos, né? Aleluia, aleluia, Jesus. Assim como esses 2 discípulos, né, irmãos? Ele estava com os olhos fechados, que não estava conhecendo Jesus. Mas depois, no partir do pão, eles reconheceram que era o profeta poderoso. Aleluia, o profeta poderoso que havia de ressuscitar. E ele ressuscitou e estava ali. E ele está aqui nesta noite também, aleluia. E Ele vai estar com você por onde você andar, aleluia. Basta você abrir o seu coração. Você que ainda não aceitou esse Jesus tão maravilhoso, né, irmão? Esse Deus tão maravilhoso. Que eu disse para os irmãos, eu me batizei, eu tinha 11 anos de idade, irmão. E eu não me arrependo nem um segundo da minha vida, aleluia. E está servindo esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, aleluia. Porque é lógico que nós passamos luta, é lógico que nós passamos por grandes perseguição, porque o crente verdadeiro, irmãos, se não tiver luta, também não vai ter vitória, né? Não vai ganhar o céu também. Mas é com luta que nós chegaremos no céu. Mas só que nós não podemos desanimar, né, irmãos? Porque vem enfermidade. Irmão, se eu fosse olhar pelas lutas que eu já passei, pelas provas, pelas enfermidades, irmãos, eu não estava mais na casa do Senhor. Eu não estava mais, irmãos. O meu esposo vai indo para 23 anos, né? Que ele foi acometido, né? Aleluia, de uma depressão muito forte. E até hoje ele toma remédio, mas agora, graças a Deus, né, em vista que ele já foi, agora, graças a Deus, eu posso dizer que ele está curado, né? Aleluia, porque já foi uma luta travada, irmão, muito grande mesmo, aleluia, que teve vez de eu pensar assim, aleluia, teve vez de eu pensar assim, nossa, por que será que está acontecendo isso, né? A gente era tão fiel, meu esposo era obreiro, até hoje ele é obreiro ainda, né? Só que teve um tempo que ele ficou parado, né? De fazer a obra de Deus, porque a luta era tão travada que ele ficou parado uns tempos, nem pregava mais a palavra de Deus. Mas o Senhor, Ele deu vitória, aleluia. E aí eu cheguei até a pensar, né? Por que a gente tem que passar tanta coisa assim, tanta prova, tanta luta, né? Chega uma hora que a gente fala assim, parece que Deus não está ouvindo, mas Deus está ouvindo, sim. Deus, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, aleluia. Irmãos, uma vez eu disse, eu só no meu pensamento, eu não cheguei nem a falar para ninguém, né? Só no meu pensamento, eu falei, eu vou chegar na igreja, eu não vou mais na frente louvar a Deus, eu não vou mais cantar, né? Só pensei assim, Deus usou uma pessoa, irmão, falando comigo assim, não pares de louvar o meu nome. Não pares, porque se parar, as coisas vão piorar.
Irmãos, eu não tinha contado para ninguém, né? Eu só no meu pensamento. E Deus falou comigo que não era para mim parar de louvar a Deus. Por isso, irmãos, eu não paro e eu não paro de estar na presença do Senhor, porque nós sabemos que aqui nós teremos aflições, mas nós sabemos que um dia o Senhor Jesus, Ele vai enxugar de nossos olhos toda lágrima, né? Que nem está escrito lá no livro de Apocalipse, né? O Senhor Jesus, Ele enxugará todas as nossas lágrimas, né? Aleluia! Por isso nós temos que estarmos preparados, aleluia! Devemos que estar perseverando em todo momento da nossa vida, não olhar nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita, mas que nós venhamos olhar somente para o Senhor Jesus, aleluia, que é o autor e consumador da nossa fé. Porque não há ninguém, né, irmãos? Não há ninguém que vai nos socorrer, que vai ajudar nós a atravessar os dias maus. É somente Jesus. É somente Jesus e não há outro, né? Então, por isso, vale a pena nós estar na casa do Senhor, vale a pena nós estar servindo ao Senhor, aleluia, porque nós sabemos que a cruz que nós estamos carregando aqui, nós vamos trocar por uma coroa, aleluia. Essa cruz, ela vai ser trocada por uma coroa, né, um dia, né? Porque a cruz do Senhor Jesus foi muito mais pesada do que a nossa. Nem se comparar, né, irmãos? Nem se comparar a luta que nós passamos aqui com o que Jesus passou, né? Jesus foi matado, judiaram dele, né? No caminho lá no Gólgota, no caminho do Calvário, ele foi judiado, ele foi massacrado, né? Mataram ele de tanto judiar. E ele não reclamou, nem sequer ele abriu a boca para reclamar, para murmurar, né? E muitas vezes nós, qualquer lutinha, né? Nós estamos reclamando, nós estamos murmurando, queremos deixar da igreja, queremos deixar de tudo. Mas nós sabemos que esta cruz, a cruz mais pesada foi Jesus quem levou. Então, irmão, você que está aqui nesta noite, não desanima, não. Não desanima, não olhe para trás, não olhe para a esquerda nem para a direita, mas olhe somente para o Senhor. Aleluia. Porque nós sabemos que um dia, e esse dia está muito perto, né? Esse dia está muito perto, nós sabemos que Jesus ele está voltando. Nós vemos aí, né, irmãos, muitas coisas se cumprindo, né? Muitas coisas estão acontecendo. Aleluia, muita morte, né? Essas tempestades que está dando por aí, muita gente morrendo, né? Muitos, no mundo inteiro que está aí, isso é terremoto, né? É violência tremenda, é muitas coisas. E nós sabemos que Jesus, ele está voltando. Amém? Nós sabemos que o Senhor, nós temos que estar vigiando, para que o Senhor não venha nos pegar de surpresa, aleluia. Para que Jesus não venha pegar nós de surpresa, nós desapercebidos. Mas nós temos que estar vigiando em todo momento da nossa vida. Muitas pessoas já não vigiam mais, muitas pessoas já estacionaram e não estão vivendo mais as práticas do mundo, vivendo mais as coisas aí fora do que as coisas de Deus, né? Se muitas vezes Deus está mandando os castigos, porque Jesus, ele está irado com muitas pessoas que não querem se arrepender dos seus pecados, muitas pessoas que já foram evangélicos, já foram obreiros, e hoje já não se encontra mais na casa do Senhor, né? Muitas pessoas já têm desviado da sã doutrina do Senhor. Que para nós morar no céu, irmão, nós precisamos de santificação. Porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Nós precisamos, irmãos, estar, aleluia, sempre ao lado do Senhor, vigiando. Ontem eu estava ouvindo, né, aleluia, Jesus, um vídeo de uma irmã
né? Que Deus, uma irmã muito, muito usada por Deus, uma irmã muito santificada, né? Deus mostrou para ela, Deus mandou ela dizer para o povo daqui da terra que lá no inferno, Satanás, eles estão, o chefe lá dos demônios lá, manda os demônios vir para a terra e dá ordem para as pessoas, que muitas pessoas já derrubaram, muitas pessoas já estão no lamaçal do pecado, já se desviaram da igreja. É falta de oração e falta de dobrar o joelho. Ela ainda disse assim, que Satanás disse para ela assim, que quem anda com o joelho dobrado, esses eles não podem atacar. Que o diabo não quer ninguém com o joelho dobrado, né, irmãos? Vamos ver qual que é o poder da oração, né? E ela disse assim, que muitos, fala assim, que muitos lá falou para ela, que é bem pouquinho as pessoas que estão orando de joelho dobrado. E o diabo, ele não pode que essas pessoas que estão de joelho dobrado. Esses daí, eles não podem nem tocar. Agora, quem não dobra o joelho, essas pessoas já estão entregue na mão de Satanás. Muitos estão, aleluia. Os irmãos podem ver, né, que muitos desviam da casa do Senhor. Muitos estão com um pé na igreja, um pé no mundo. Mas nós sabemos que nós temos que ficar somente na casa do Senhor, orando, buscando a Deus, aleluia, para nós poder vencer a Satanás, vencer as lutas. E o anjo disse para ela que tudo está preparado, aleluia, que o Senhor Jesus está voltando. E é para ela dizer isso, para alertar as igrejas, alertar o povo de Deus para orar, para dobrar o joelho, que Satanás ele não tem poder sobre aquele que dobra o joelho e ora. E ele está mandando os demônios vir para atacar as pessoas, que não é para dobrar o joelho. Mas eu digo assim, é aí que nós temos que dobrar o joelho, né? Aí que nós temos que orar de joelho dobrado, para nós poder vencer as tentações, é somente com o joelho dobrado, né? É somente na oração, irmãos. Porque muitos desanimam, por quê? Muitos saem da presença do Senhor, por quê? Porque não ora mais, porque não clama mais. E nós temos que estar com nossos joelhos dobrados, não só aqui na igreja, mas em casa também. Quando nós temos uma horinha, uma hora de tempo, uma folguinha, mesmo que nós temos atarefado com o nosso serviço, mas eu não digo se você trabalha numa firma registrado, né? Mas pelo menos as mulheres que ficam em casa, que não trabalham, nós podemos tirar, né, irmão, uns minutinhos e entrar no nosso quarto e dobrar o nosso joelho e orar e clamar ao Senhor, para que Satanás ele não tenha poder sobre as nossas vidas, né? Então vamos estarmos vigiando, irmão, vamos estar perseverando, porque nós sabemos que se nós perseverar, aleluia, o Senhor Jesus, ele vai continuar nos abençoando e nos protegendo para que nós possamos alcançar a coroa da vida eterna que está preparada para cada um daqueles que for fiel até o fim, né? Nós temos que pedir muito ao Senhor para que nós possamos ser fiel até o fim, aleluia, porque muitas pessoas já pararam no meio do caminho, né? Já não estão perseverando mais, aleluia, para que o Senhor ele venha ficar conosco, né? Que nem os discípulos, né? Aleluia, quando o Senhor Jesus partiu o pão, aleluia, eles disseram: fica conosco, né? Já se faz tarde, fica conosco, Jesus. Que maravilha, né, irmãos? O Senhor ele ficar conosco, né? Que o Senhor ele fica conosco, aleluia, mas para o Senhor estar conosco, nós temos que estar, aleluia, em oração, vigiando, para o Senhor vir nos abençoar e vir nos dar graça, nos dar força para nós vencer as lutas, vencer as tentações, vencer os dias que são maus. Por isso, nós
estamos aqui, aleluia, não porque nós somos melhor, não porque nós estamos aqui para se engrandecer, não, mas nós estamos aqui adorando um Deus vivo, aleluia, um Deus vivo que está acima de todas as coisas, aleluia, Jesus. E nós sabemos que o Senhor está muito perto para voltar. Nós sabemos que muitas pessoas já falam assim, desde criança eu ouço que Jesus vai vir. Eu também, desde criança que eu ouço que Jesus vai voltar. Mas até hoje ele não voltou. Mas ele vai voltar, né? Agora nós sabemos que está mais perto. Cada dia, cada ano, cada mês, cada minuto que se passa, nós sabemos que está mais perto para o Senhor voltar. E agora nós sabemos que nós estamos mais perto. Aleluia! E ele vai voltar, porque as promessas do Senhor não falham. Pode passar o céu, pode passar a terra, mas a promessa de Jesus, ela não passa. As palavras do Senhor, ela não passa. Porque se ele prometeu que ele iria para o céu e um dia ele voltaria para buscar os escolhidos, nós sabemos que ele vai voltar. E nós não podemos desanimar. Nós temos que ficar firme, aguardando a vinda do Senhor. Amém? Aleluia. Os irmãos fiquem com essas palavras, né? Aleluia. Aquilo que eu não pude expressar, que o Espírito Santo continua falando com cada um de vocês.